Programa Centro-Sul Entrevista, hoje recebendo uma visita ilustre, o nosso deputado Zé Nunes. Digo nosso porque é o único deputado que representa diretamente a região Centro-Sul, ou seja, nosso programa Centro-Sul RS traz um deputado que faz parte da região Centro-Sul, não só deputado, mas também o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Tá certo? Seja bem-vindo ao nosso programa Centro-Sul Entrevista, que vai através de todas as redes sociais, Facebook, YouTube, enfim, mas também aqui no nosso site centrosuls.com. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Márcio. Satisfação falar contigo, falar com toda a nossa comunidade dos municípios da nossa região Centro-Sul. Essa região que temos uma grande identidade, que inclusive eu sou o deputado único da região, né? O único mandato parlamentar que tem esse vínculo, né, com essa região. Então é um prazer estar contigo, prazer poder falar aí para os ouvintes, para todos aqueles que acompanham a programação. Nosso programa sempre recebe nossos entrevistados sempre trazendo um pouco também da história, a retrospectiva. Quem é Zé Nunes e como começou? Nós sabemos aqui da sua trajetória política também. Mas o senhor, antes de ser deputado, o senhor também teve um mandato de prefeito. Quando começou essa carreira política? Bom, eu tenho uma atuação política que vem, vamos dizer assim, de bastante tempo. Embora na minha família não haja ninguém que tenha se dedicado a essa atividade de representar na política, né, Márcio? Não tem. Mas eu, já no tempo de estudante, né, a gente se envolvia com a discussão política. Nós vivemos uma geração que viveu ali o fim, né, da ditadura militar. Vivemos um período ainda de resistência nos anos 80, final dos anos 70, a luta para as diretas, e eu me envolvi com a participação na política estudantil. Me formei na universidade e fui trabalhar com agricultura familiar, e aí automaticamente acabou acontecendo em São Lourenço. Em 92 eu concorri a primeira vez a vereador, porque não tinha um candidato. Eu era do Partido dos Trabalhadores, o partido começando, muita dificuldade, muita resistência. Concorri a vereador em 92 em São Lourenço para, vamos dizer assim, ocupar um espaço e lançar, né, a sigla no município. Nós não tivemos êxito naquela eleição, mas aí logo em seguida eu fiz naquele momento 315 votos, e logo na próxima eleição, então 4 anos depois, em 96, eu me elegi vereador, e nós elegemos 2 vereadores do PT em São Lourenço do Sul. E eu naquela época já fiz quase 800 votos. E aí começou, então nós fizemos um mandato de 96 a 2000. 2000 me reelegi vereador, e 2004 me elegi prefeito. Então fosse vereador por 2 mandatos e depois... Prefeito por 2 mandatos, e depois tive um tempo de 2 anos, e agora, primeiro mandato de deputado estadual, e agora estamos no meio do segundo mandato de deputado estadual. Então, na verdade, já são 8, 16, são 20 e poucos anos de vida pública. São 8 anos de vereador, 8 anos de prefeito e 6 anos de deputado. Então nós temos 22 anos com cargo eletivo. Mas, conforme vai evoluindo também, vão aumentando as responsabilidades. No início do programa eu disse, nosso deputado... Claro, hoje no nosso estado, todos os deputados representam todas as regiões, mas quando me refiro ao nosso, falo da região Centro-Sul. Nós aqui do programa Centro-Sul Entrevista, nós já temos uma relação direta com Arambaré, Camaquã, Cristal, Chuvisca, Amaral, Fiador, Dom Feliciano e Rio Grande. Estamos ampliando agora também a São Lourenço, a Mariana Pimentel, toda a região de Sentinela. Resumindo, a região Centro-Sul. Já teve algum outro deputado antes que havia nascido aqui nessa região, representando a região? Ou o senhor é um dos primeiros deputados a estar aqui? Olha, eu acho que o São Lourenço teve deputado estadual, né? Teve lá nos anos 70, o deputado Oscar, né? Era um deputado muito vinculado ali com São Lourenço, com a cultura local de São Lourenço. Depois nós tivemos por 2 anos o deputado Beto Gril, foi deputado estadual. Sim. E eu não me lembro, assim, Camaquã, não me lembro se alguém ocupou um espaço na Assembleia Legislativa.
Mas a nossa região sempre teve, né, Márcio, um problema de baixa representatividade. Ou seja, chega a hora das eleições, vem deputados de todo o estado, pessoas que nunca nem tiveram contato, vêm angariar votos e depois, às vezes, nem aparecem mais. E muitas vezes acontece o seguinte, existe uma concentração de candidatos, muitas candidaturas, e candidaturas sempre com potenciais locais, né? Porque você se eleger deputado estadual, porque o que acontece? No município, nós sempre temos as correntes partidárias, os partidos diferentes. Isso é normal, isso é da democracia, tem que ser assim, né? Bom, então isso já é um fator de divisão, né? E a região tem uma dificuldade, né, de conseguir encontrar, né, uma síntese e ter candidaturas que consigam perpassar uma região num espectro um pouco maior. Então o que acontece? A nossa região sul e centro-sul, ela é uma região sempre menos representada do que o potencial que ela tem. Ela poderia ser mais representada, mas ela tem essa dificuldade, porque muitas vezes as pessoas deixam de votar de um candidato da região, por exemplo, e votam em outro candidato que muitas vezes nem conhece a região. Nós aqui na região temos um viés que todo mundo conhece aqui, quem é daqui que tu conhece, que é um viés de municípios com perfil de agricultura familiar. Nós temos aí eu diria uma micro-região, né, formada pela região sul e centro-sul de mais ou menos 40 mil famílias, 40, 50 mil famílias da agricultura familiar, que é um motor econômico dessa região. E aí nós temos o conjunto de municípios que fazem, vamos dizer, elas são municípios da Orla da Lagoa dos Patos, que tem então... Costa Doce. Da Costa Doce. Essa região, inclusive, uns chamam Centro-Sul-Sul, outros a região da Costa Doce, né? Nós trabalhamos muito, quando eu fui prefeito de São Lourenço, essa designação, buscando a identidade da região. Mas aí nós temos o município com perfil de Dom Feliciano, que é um município de agricultura familiar autêntica, né? Que tem economia voltada para essa atividade. Aí nós temos logo ali Arambaré, que é um município que já tem esse viés turístico, lagunar e tal. São Lourenço, que tem as duas coisas. Aí já tem Canguçu ali, né? Aí nós temos Cerro Grande, aí nós temos Chuvisca. Enfim, mas são municípios que se complementam nessas duas características. O aspecto lagunar, o aspecto litorâneo e o aspecto também de serra e de produção familiar. Então conhecer isso, conhecer essa realidade cultural que vai da cultura açoriana, a cultura polonesa, como é aqui, a cultura pomerana, como já é ali em São Lourenço, Cristal, Chuvisca, Colônia de Pelotas aqui, já também na Santa Alta, em Camaquã, Bandeirinha em Camaquã. Conhecer essa cultura, conhecer esse jeito de ser de quem mora nessa região, conhecer também atividades econômicas, o aspecto social, cultural dessa região, para poder representar no parlamento somente quem é da região. Não, isso que nós temos ainda aqui, comunidades quilombolas tradicionais, nós temos comunidades indígenas, né? Então, conhecer essa realidade que vai desde o agricultor familiar, de uma comunidade quilombola e de um pescador artesanal da nossa região litorânea da Lagoa, é uma diversidade bastante grande. E isso, se não for alguém dessa região, certamente alguém que vier de fora buscar votos aqui e for querer representar, ele não tem essa capacidade de ter uma leitura correta da região, né? Mas é assim, na democracia faz isso, parte. Né? Faz parte. Deputado, a Bíblia diz que a quem é dado é cobrado, né? Isso é bíblico e o senhor tem um cargo hoje de grande importância, sendo um deputado estadual, também hoje como vice-presidente da Assembleia. O senhor está falando para uma das maiores regiões produtoras de fumo do Brasil. Dom Feliciano está entre as 10 maiores, Camaquã. É a maior região. Então, sem sombra de dúvidas. Então, entramos num tema muito delicado. Delicadíssimo. Toda a região aqui vem sofrendo, eu vejo as postagens desde Chuvisca, Dom Feliciano, interior de Camaquã, Cerro Grande, Amaral, Fiador, sofrendo demais com a questão da estiagem. E o que nos traz hoje a buscar essa entrevista com o senhor é um pouco disso. A gente sabe que ao longo da história aparecem muitos deputados que se dizem os pais do fumo, né, do fumicultor, enfim.
Mas nesse momento, na verdade, esses deputados surgem muito mais nas campanhas eleitorais do que no mandato em si. E às vezes tem mais compromisso com as grandes empresas do que com o fumicultor. O senhor que foi produtor de tabaco, o senhor agricultor. Eu também me criei numa lavoura. A pergunta é, nós enfrentamos um gráfico de estiagem que estive analisando e logo mais a gente vai ter também nos próximos dias com alguns setores ligados à pesquisa da questão da estiagem, que ao longo dos anos, se eu não me engano, 2016 nós tivemos aí em torno de 3.000 milímetros, depois 2017 seus 2.000 e pouco, 2018 chegando a 2.000, 2019 chegamos acho que a 1.600 e agora menos do que isso, 2020, enfim, um gráfico de estiagem cada vez maior. Nós estamos tendo esse ano, por exemplo, o pessoal costuma dizer o que a seca não matou, agora o sol está nos torrando, né? O setor de grãos também, que é muito forte na região centro-sul, que se produz muito grão, e ainda por fim nós temos a região de Costa Doce, que também é produtora de arroz, que também depende da água, né? E o senhor que transita Porto Alegre quase todo dia sabe que o rio Camaquã já mostra o reflexo disso tudo. Deputado, como vice-presidente da Assembleia, o que o agricultor que está nos acompanhando, seja ouvindo nós através do aplicativo da Centro-Sul, seja nos vendo também, que temos essa possibilidade tanto no YouTube, no Facebook e no próprio canal, o que o agricultor que está nos acompanhando pode saber já de antemão que o deputado ou a Assembleia, o que pode estar acontecendo diante para poder trazer algum auxílio, algum alento a esse agricultor sofrido? Bom, Márcio, na verdade, isso que tu colocas, as estiagens no Rio Grande do Sul, elas são cíclicas e elas acontecem sempre. Passa um ano, passa dois, passa três, vem uma estiagem de novo. Basta a gente observar a última década, que a gente observa que quase 50% dos anos nós sofremos com alguma restrição de água. O que a gente tem cobrado do governo do Estado é de que o Estado tenha uma política permanente para essa situação. O Estado do Rio Grande do Sul, hoje, ele carece de um projeto central de desenvolvimento. Não tem. Hoje o Estado ele tem uma visão de que, a saída para as dificuldades financeiras do governo é vender patrimônio público e fazer uma política fiscal pesada. Nós temos o entendimento de que há uma necessidade de fazer sempre um cuidado e ter uma atenção com a questão fiscal, mas a questão fiscal não pode ser uma questão central. Também sabemos que não temos uma ideia de que tudo deva ser público, né, mas que setores estratégicos o Estado não deve se desfazer, mas que acima de tudo o Estado tenha que ter um projeto de desenvolvimento. E isso hoje carece. E o tema da estiagem está dentro desse tema. Eu vou estar assumindo a Comissão de Economia nos próximos 2 anos na Assembleia, a presidência, e nós temos uma convicção de que falar em economia no Rio Grande do Sul é falar em projeto de desenvolvimento. E um projeto de desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul não pode deixar de lado a agricultura familiar, que representa 30% do PIB, a produção da agricultura familiar, Dom Feliciano, toda essa região nossa aqui da Centro-Sul, ela está dentro desse contexto, né? A maior atividade produtiva e econômica dessa região é a atividade produtiva da agricultura familiar. Somatório do estado da agricultura familiar é 30% do PIB na média. E ter uma política permanente no sentido de combater a estiagem deve ser uma política vinculada com a questão do desenvolvimento. E isso hoje nós não temos. Nós já tivemos programas como Irrigando a Agricultura Familiar, o programa Mais Água, Mais Renda, são programas que o Estado ele simplesmente abandonou. Nós fizemos uma discussão este ano, primeiro constatando que foi talvez das estiagens uma das maiores, a do ano passado e este ano, ano passado e ano anterior, porque começou 2019, final de 2019 e se estendeu até junho de 2020. Essa estiagem foi uma das maiores dos últimos 70 anos do estado do Rio Grande do Sul. E tivemos também uma outra constatação. Foi a estiagem onde menos amparo o governo estadual e federal deram para os agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul. Nós tivemos claro, aí surgiu a questão da pandemia e os governos priorizaram e esqueceram
o tema da estiagem. Nós, inclusive, cobramos do governador um comitê central de gestão da estiagem no estado do Rio Grande do Sul, coisa que não aconteceu. Nós vamos ter uma reunião segunda-feira com o governador, nós vamos colocar para ele, inclusive, novamente esse tema. Mas o que a gente tem defendido, nós fizemos uma discussão na Assembleia, é que nós tivéssemos no estado do Rio Grande do Sul um programa permanente. Faça seca ou não faça seca, que a cada ano a gente avance no sentido preventivo dessa situação da estiagem. Que é isso, é viabilizando água nas propriedades, é um programa permanente de açudagem, de reservação de água. Deputado, fiz uma entrevista outro dia com o vereador aqui de Dom Feliciano, onde ele também alertou disso, de que o problema do Rio Grande do Sul, que nós só lembramos da estiagem quando ela acontece. Só lembra como é que da Santa Bárbara quando relampeja, né? Parece, né? Esse é de fato, é isso que tem acontecido. E o que acontece? Daí ficam ações dispersas, paliativas, ações emergenciais, né? Passou, choveu, se esquece tudo de novo. É isso que não pode acontecer. Um estado agrícola como o Rio Grande do Sul, um estado que tem 30% do PIB vinculado à agricultura familiar, tem que ter um projeto e um programa permanente, né, de prevenção à estiagem. Fazer prevenção à estiagem é ter um programa permanente de reservação de água nas propriedades, de açudagem, né, criar linhas de crédito específicas para isso, programas específicos para isso. E o Rio Grande do Sul não tem. O Rio Grande do Sul hoje, ele é um estado acéfalo nesse sentido. Eu sou engenheiro agrônomo, eu conheço essa realidade, eu sou agricultor familiar, moro no interior. Então, o que nós temos levantado e fizemos uma comissão, uma comissão especial na Assembleia para tratar justamente disso e propusemos ao Estado. Inclusive, estamos terminando agora, nos próximos 2 meses, um projeto de lei para criar um novo programa, nesse sentido, oferecer uma proposta de programa ao governo gaúcho. Que ao ver das comissões, enfim, não há hoje uma ação efetiva ao agricultor gaúcho, seria isso? Não há, isso eu tenho convicção. E infelizmente o governo federal... A senhora afirma isso. Infelizmente o governo federal, nesta estiagem que aconteceu nesta última, ele não tomou conhecimento também. Nós tivemos muitas iniciativas, né? Amparo com financiamento, cheque seca, quem é que não lembra do cheque seca? É uma série de programas que sempre foram executados quando aqui no Rio Grande do Sul a gente enfrentou estiagens grandes. Nessa vez nós não tivemos nada. Inclusive a ajuda emergencial que o governo aprovou para diversas categorias profissionais, os deputados votaram por 2 vezes na Câmara Federal e o presidente Bolsonaro vetou, né? Deixaram os agricultores que aqui no Rio Grande do Sul, além da pandemia, enfrentaram a estiagem, não tiveram medidas de apoio do governo federal, do governo estadual, como sempre tiveram em outros momentos, e certamente que nesse momento, eu diria assim, de uma certa forma, foram muito abandonados por parte do governo do estado e do governo federal. Deputado, falamos ali no início da questão da fumicultura, o senhor mesmo foi produtor, eu também coloquei, e o senhor também várias vezes se colocou como um deputado vinculado à fumicultura. O senhor, por várias vezes, a Dom Feliciano já falou sobre um projeto que o senhor buscava, que seria a classificação do fumo no galpão. Há quantos anos esse projeto? Bom, nós criamos na Assembleia Legislativa no ano passado, depois de muito tempo de discussão, uma frente parlamentar em defesa do fumicultor, e eu sou o presidente dessa frente parlamentar. E o tema da comercialização do tabaco, ele é um tema, vamos dizer, complexo, difícil e de grandes dificuldades para os agricultores. No ano passado, por exemplo, nós tivemos uma situação absurda. Uma das piores. Uma das piores, né? Nós tivemos a pandemia, o dólar foi para as nuvens, o fumo que é vendido a dólar se deu a desculpa de que queriam fumos claros. Sempre querem o fumo que o agricultor não tem, o fumicultor não tem. Queriam fumos claros. Porque sempre a desculpa é que o dólar era baixo, então o fumo valia pouco. Isso. Dessa vez o dólar subiu, os insumos todos acompanharam o dólar, mas o fumo que é vendido, mais de 80% é exportado e em dólar, esse não acompanhou e os agricultores tiveram uma remuneração muito baixa pela sua produção. Quer dizer, houve uma situação muito difícil. E uma das questões que a gente coloca é o sistema de classificação. O sistema de classificação hoje ele é um sistema unilateral. A indústria compradora, ela tem um classificador que define a classe do fumo. Quando você vai vender o leite,
o leite ele passa por 5, 10 análises diferentes para definir a qualidade daquele leite, então definir o padrão de qualidade e a partir daí o preço. Vai vender arroz, o arroz passa numa maquininha, no microengenho, ele define ali os grãos gessados, os grãos ardidos, o grão falho, tira a casca para um lado, o resíduo, e aí pesa o percentual, bom, ele tem um rendimento de tanto, o preço será tanto. Fumo não tem. O fumo classificador é uma análise visual, né? O classificador ele não é alguém independente, é o empregado que ganha salário da empresa compradora. Olha a questão. Então, quem define a classe do fumo do produtor é a empresa através de um funcionário que recebe o salário da empresa e que não tem análise nenhuma, a não ser a análise visual, e diz, não, esse aqui é um BO2, esse aqui é um CO2, né? E ele vai dizendo e definindo a classe. Então, o que acontece? Nesse momento da classificação, é o momento que o produtor menos tem poder, menos tem força para definir qualquer coisa. É isso que está errado no sistema atual. E o que acontece? A nossa região, que é a região maior produtora de fumo do Brasil, a nossa região está longe da indústria. A indústria está lá em Santa Cruz, está em Venâncio. Como é que um agricultor familiar vai fazer para trazer o fumo de volta se ele não concordar com a classificação que está sendo, vamos dizer, imposta a ele numa esteira de uma empresa? Muito difícil. Porque ele vai ter que pagar esse frete de volta. Como é que ele vai fazer? Isso é estratégico, o senhor entende? Porque se a maior região do fumo é aqui, as empresas não deveriam estar mais próximas? Essa é uma discussão muito longa, né? Mas o que acontece? A região industrial do tabaco se desenvolveu naquela região e a nossa região mais tarde veio aderir a essa produção. Eu acho que nós deveríamos ter aqui sim, pelo menos empresas comprando aqui na região. Nós, com toda essa situação, temos que um dos elos de grande fraqueza do produtor de tabaco, produtor de fumo, do fumicultor, é o sistema atual de comercialização, principalmente classificação. E existe essa possibilidade. Por isso a gente apresentou o projeto de lei. Qual a apresentação desse projeto? Sabendo que o senhor, vocês, os senhores, deputados, enfim, estão lidando com uma gigante que obtém esse padrão de classificação provavelmente no mundo. Existe alguma possibilidade desse projeto se tornar viável? Eu digo que esse projeto é viável, porque as empresas, quando elas querem o produto, que elas estão correndo atrás do produto, elas vêm e já classificam o produto no galpão do produtor, na casa, na propriedade rural. Vai lá, define a classe, depois vem, marca, depois vem, o carregador carrega esse produto e ele vai embora. O que acontece? Essa é uma grande estratégia, uma grande trunfo que a empresa tem na mão, porque define um preço pelo produto. Essa é uma outra discussão muito pesada, que é a discussão da formação de preço. Hoje nós temos uma legislação nacional, uma lei nacional da integração, que ela não é cumprida, esse é um debate nosso. Inclusive nós estamos pedindo que a Frente Parlamentar da Assembleia, que a gente tenha um espaço para acompanhar todas as discussões. Fizemos um ofício agora no final do ano para que a gente seja incluído como ouvinte nas reuniões do Fone Agro, né, que é um fórum amparado nessa legislação de discussão da formação de preço, mas o problema qual é que é? Nós temos que ter uma discussão mais eficiente na formação de preço, mas o preço ele é dado no modelo de classificação, porque aí a empresa define, bom, a média de classificação que nós temos que constituir dentro da perspectiva de preço que nós queremos pagar é essa. Então, se o produtor tem um fumo diferente, não vai adiantar. Se ele tiver uma média de fumo melhor, não vai adiantar, porque a empresa está se dispondo a pagar aquele valor. E isso é um problema, quer dizer, isso tira da empresa uma responsabilidade, porque ela joga de uma maneira muito livre. Ela paga, classifica o fumo como ela quer. Então esse é um grande problema. Se nós tivermos um momento de dificuldade na cadeia produtiva, nós entendemos que a empresa também deve repartir as dificuldades com o produtor. O que acontece hoje? Quando tem dificuldades, quem paga a conta? O produtor. Quando tem um momento bom, quem é o último a receber as benesses? O produtor. Quem é que recebe primeiro? Sempre a empresa. Porque a empresa tem o domínio dessa situação. Então é uma situação muito injusta. Por o fumo não ser considerado um alimento, hoje ele não está regrado e ele não está fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. O que tem, antigamente o fumo era um produto que o Ministério da Agricultura fiscalizava a classificação. Hoje não é. Hoje o que existe? Hoje existe um acordo e um termo de ajustamento de conduta entre as empresas
e a FUBRA, que é, vamos dizer, mediado pela Emater com técnicos que estão ali. Mas se chegar um produtor lá que não concordar com a classe do fumo, eu te pergunto, esse técnico tem o poder de dizer, não, o agricultor não concorda com a classe, a empresa diz que a classe é essa. O técnico da Emater tem como fazer uma arbitragem. Intermediação? Uma intermediação. Fazer uma arbitragem com poder legal? Não. A empresa paga o que quiser. É só vamos dizer, um conselho que esse técnico chama o técnico da Emater, que nunca é chamado, que nunca ninguém vê, e aí, bom, ele vai dizer, não, a classe é essa, mas a empresa vai pagar se quiser. Mas pela legislação deveria ter um técnico da Emater. Tem um acordo para isso. Em algum lugar ele está lá na empresa, mas pergunta se ele aparece. Ele não vai aparecer. Não, o pessoal está nos acompanhando e eu sei que muitas pessoas vão... O agricultor nem sabe. Vão para a empresa, então a gente aguarda. E o que acontece? Esse técnico está lá, mas ele não tem um poder legal. Ele deveria fazer uma arbitragem porque há um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público e a FUBRA e as empresas. Que ele deveria exigir, então. Que pelo certo, como era antes, o fiscal do Ministério da Agricultura dizia, não, esse produto tem essa classe. De acordo aqui com as características, né? A cor, a textura da folha, a maturidade da folha, tudo aquilo que eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei em empresa fumageira. Eu conheço, eu não preciso nem olhar o fumo do agricultor para saber se ele é bom. Eu entro num galpão de fumo e dou uma cheirada no galpão, eu já sei se lá tem fumo maduro, se tem fumo verde, né? Mais ou menos como é que é o perfil. Por quê? Porque a gente se criou nessa atividade, eu estudei esse assunto, conheço. Então, hoje o sistema não funciona. Hoje o agricultor está completamente, vamos dizer assim, desamparado nesse sentido. E é isso que nós temos colocado para reflexão, porque essa situação, inclusive, pode enfraquecer a cadeia produtiva, porque hoje tem muita gente tentando sair da atividade fumageira. Falando em enfraquecer a questão da fumicultura, o programa Centro-Sul entrevista hoje com o deputado Zé Nunes, o deputado, hoje o único representante da região Centro-Sul, aqui, representante nascido. Lógico que há outros representantes sim, mas representante que nasceu aqui, que se criou aqui, que representa diretamente. Então vamos ser não específico, mas mesmo assim também o programa está sempre aberto aos demais. Uma das questões que o senhor disse, enfraquecimento. Segundo dados que a OMS pretende divulgar nos próximos dias, há uma perspectiva de que cada ano diminui em torno de 2% o número de fumantes no mundo e que, em função da pandemia, do coronavírus, pode chegar a 20% em um ano. Se esse fato se confirmar, pode ser também de grande impacto na questão da produção do tabaco? Sem dúvida nenhuma existe. Eu participei da COP, da Conferência de Partes na Índia, e conheço bem essa discussão. Né? E há, sem dúvida nenhuma, todo o movimento internacional, né, no sentido, a Convenção Quadros, ela tem esse objetivo, diminuir o consumo. Sim, mas com a questão da pandemia, uma vez que ela afeta os pulmões, há uma ênfase nesse momento. Uma ênfase nesse momento, porque nós sabemos que a situação de quem é fumante ela é muito mais frágil de enfrentamento da pandemia de quem não é. Isso é uma questão prática, objetiva e lógica e está constatado. Né? Não precisa nem... mas a Organização Mundial da Saúde ela faz um trabalho amplo no sentido de diminuir o consumo do tabaco. A gente sabe que tem tido uma diminuição, mas também tem regiões que diminuem mais, outras aumentam. Daqui a pouco tem região que tinha diminuído, volta a aumentar. Mas talvez a pergunta, melhorando a pergunta, o fato da pandemia estar aí e a desculpa de que a diminuição do cigarro pode ser um fator também para tentar diminuir o preço do agricultor? Olha, infelizmente nós temos visto que desculpa há de tudo que a gente sempre tem uma desculpa. Pode ser o dólar, mas agora pode ser a própria... Sempre tem uma desculpa. Né? O que tem se visto até agora, nesta safra, no processo de comercialização, é que a situação parece que está um pouco... Os fumos de bacheiro estão sendo comercializados a um preço melhor. Né? Nós estamos acompanhando aí a discussão da formação de preços, ainda não há uma definição. A nossa região sempre comercializa mais tarde. Ano passado nós fomos muito penalizados por isso. Né? Mas a gente sabe que sempre há uma desculpa para justificar preços menores para os nossos agricultores, infelizmente. Deputado, Centro-Sul entrevista, deputado Zé Nunes, nós vamos a um rápido intervalo musical aí e logo voltamos sequência para finalizar com a parte mais polêmica da entrevista, onde a gente quer saber a opinião do deputado de vários temas que estão acontecendo no momento. Fique conosco, Centro-Sul entrevista, deputado Zé Nunes participando conosco no programa de hoje.
Centro-Sul Entrevista, a Centro-Sul Entrevista, sua rádio, sua TV na web, entre centrosulrs.com, também logo nos nossos aplicativos, na Play Store também, e claro, no Facebook, no YouTube. Hoje todo mundo acompanhando, é impressionante, né, deputado, como vem crescendo essas mídias sociais, né? Eu lembro quando o Barack Obama concorreu, diziam que já era a eleição que a mídia social impactou, e hoje em dia não se fala mais num futuro sem internet, né? Verdade. E dizem que o grande boom próximo da economia, assim como foi a Revolução Industrial, é o 5G que está vindo aí, que vai transformar nossas vidas. Vamos viver para ver, né? Deputado, então vamos seguindo aqui a nossa entrevista que vem falando da fumicultura. Eu já fui político, já fui vereador, já fui presidente, enfim, mas hoje não faço parte da política, hoje sou apenas um entrevistador. E o senhor, como deputado que representa a região Centro-Sul, certamente vai nos responder algumas questões que chegam para nós, principalmente aqui da Centro-Sul. A gente sabe que uma das fontes de renda do produtor de fumo, de tabaco, às vezes ele precisava, acontecer um empecilho, saúde, comida, uma necessidade, ele colocava o seu fardo de fumo ali no carro, vinha na cidade, ia ali, e fazia um dinheiro com o famoso picareta do fumo, que muitas vezes também ia na sua casa lá e oferecia mais, enfim. Essa era uma forma que, não vou dizer que equilibrava o mercado, mas que abria uma brecha para o agricultor poder suprir às vezes uma necessidade ou até uma melhora no preço. O que aconteceu com eles em 2019 que sumiram? E o porquê disso, o senhor sabe se existe alguma previsão de volta para esse mercado? Ou vai continuar com as fumageiras, inclusive grandes fumageiras como a Souza Cruz, que municípios como Dom Feliciano mesmo dispensaram dezenas de produtores que disseram, olha, obrigado, nós não lhe queremos mais. Isso já, se falássemos disso há 10, 20 anos atrás, seria algo inacreditável. É verdade. Na verdade, está acontecendo, isso não dá para negar, um processo de seletividade na produção do tabaco também. As empresas estão apostando em produtores que se especializam, né, que fazem irrigação, que usam a tecnologia, que investam, né? Estão querendo. A Souza Cruz é uma empresa que tem claramente uma política nesse sentido. Então, para muitos agricultores também, eles não estão fechando portas, isso é uma verdade. O ano passado, a questão do chamado picareta, aquele que faz a intermediação do tabaco, no ano passado houve, né, por parte das empresas, toda uma linha de conduta, né, que eles adotaram. Nós tivemos ali também no processo da pandemia algumas, vamos dizer, restrições no processo de comercialização, porque nós tivemos ali no transporte dos navios que fazem esse transporte, restrições também. Quando a pandemia surgiu, hoje essa situação ela já está um pouco mais normalizada, mas nós tivemos por alguns meses problemas nesta área. Então o que aconteceu? As empresas, sabendo disso, foram dados também mais prazos para elas entregarem os seus contratos, por conta dessa ordem mundial em relação à pandemia. As empresas também souberam disso e elas também daí recuaram. E na medida que elas recuaram, tudo recuou. Então não houve aquela pressão. E aí esse povo que faz essa intermediação ficou meio numa situação difícil. Muitos, inclusive, ficaram com tabaco em casa, né? Eu conheço alguns ficaram que vão vender agora, tentar vender nessa safra. Pessoas que ficaram com uma grande quantidade de tabaco em casa. Tanto o agricultor como também os próprios atravessadores. Então isso foi um dos motivos, né? E que acabou, vamos dizer assim, prejudicando um pouco esse povo que faz essa intermediação. Porque as empresas fazem um jogo com relação a isso. Porque é interessante para elas manter, isso nós temos dito, né? Não há um debate claro e objetivo sobre isso. Por que as empresas mantêm um certo grau, um percentual do mercado aberto, formado por essa intermediação? As empresas fazem todo um discurso sobre isso, mas elas têm interesse. Porque elas também, através desse sistema, elas fazem, né, um processo de uma certa desarticulação da cadeia produtiva. Elas criam um ambiente de desarticulação da cadeia produtiva que, de uma certa forma, também é favorável a elas, né? Porque as empresas poderiam dizer assim, nós não vamos comprar de nenhum picareta, e nós vamos... Mas aí elas fazem o seguinte, vejam bem, eu não estou dizendo que as empresas não devam comprar, né? Estou dizendo que é uma maneira também delas manter um percentual do segmento do tabaco num grau de desorganização. Porque aí também tira a responsabilidade, sempre tem uma desculpa para dizer, né? Porque hoje quem define, quem dá a estratégia, quem define
a questão tecnológica, quem define toda a estratégia de cultivo são as empresas. Né? As empresas têm as estimativas, definem quantos mil pés tu vai plantar. Você tem o poder, né? Então é isso. Então, essa questão da intermediação dá, uma certa forma, um discurso para as empresas. Não, mas nós não temos como controlar porque há aí um grupo. Seria só as empresas assim, não, nós não vamos comprar e vamos manter todos os produtores integrados. Bom, e nós vamos cobrar só das empresas. Mas, então, pelo que o senhor está me colocando, existe a possibilidade do retorno desses atravessadores, uma vez já que ano passado... Eu vou te dizer, é só o mercado, o comportamento do mercado modificar um pouco e já aparece de novo e eles vão estar aí. Importante, né? Para o pequeno agricultor, que às vezes tem muitas pessoas, muitos agricultores que nem... No bacheiro agora já está acontecendo. Não tem um compromisso com uma empresa, isso também sim. Depende... A gente sabe que tem o pessoal que cultiva independente também, né? Sim. Então essa é uma realidade. Mas as empresas, elas têm um certo interesse de manter um percentual da cadeia produtiva num grau de independência e desorganização, porque ela tem um subterfúgio nisso. Deputado, voltamos no final da entrevista ainda ao tema fumicultura. Eu vou fazer um pinga-fogo rapidinho aí. A questão do ICMS, recebemos várias questões assim, na questão como a bancada do Partido dos Trabalhadores acabou se comportando a favor do governo do Estado no acordo que teve no último dia, no ano passado, no final do ano passado, na questão do aumento do ICMS. Não, primeiro que não teve um acordo com o governo. Né? Mas nós tivemos um entendimento de uma parte da população. Isso houve uma exploração por parte de alguns parlamentares. Lá na Assembleia nós temos um grupo de parlamentares que eles são, por princípio, contra qualquer imposto. Eles acham que não deveria ter imposto para nada. Mas também são aqueles deputados que acham que todo mundo deveria pagar pela educação, pela saúde. Eles não estão preocupados, porque como eles são vinculados a grandes empresas, eles acham que todo mundo tem dinheiro. Então eles acham que todo mundo deveria pagar a escola. Então não estão preocupados que o pobre não tenha dinheiro para pagar uma escola particular e tem que ter o filho na escola pública. Eles acham que a saúde todos deveriam pagar, porque eles têm dinheiro e pode pagar um tratamento de câncer, por exemplo. Então eles não estão preocupados que o pobre não pode pagar e que se não tiver dinheiro, né, vai morrer do câncer. Né? Então eles não têm essa preocupação com o público. Eles têm, o olhar deles são vinculados a setores empresariais privados grandes. Por eles, se não tivesse nenhum imposto, era o ideal. Nós não temos isso por princípio. Essa é a primeira coisa. Segundo, esses mesmos deputados são os que são contra a criar impostos sobre helicópteros, sobre aeronaves, sobre lancha de luxo, sobre capital financeiro, né, sobre fortunas. Eles não querem imposto sobre isso, não querem nem ouvir falar. Né? Então, esses deputados fizeram essa conversa de uma forma mentirosa, eu preciso dizer, enganadora das pessoas. O que aconteceu? Não houve acordo. Não houve acordo, muito pelo contrário. Né? O governo apresentou um projeto, primeiro aquele projeto de aumento de impostos que o governo tinha no meio do ano. Projeto que quem fez o maior combate àquele projeto e destruiu aquele projeto fomos nós. Né? Eu, inclusive, estive no campo da agricultura do setor primário, talvez o deputado que mais discutiu, que mais trabalhou esse tema. Segundo, o governo apresentou esse projeto que era o seguinte: como lá no governo Sartori houve a majoração das alíquotas, a alíquota básica do ICMS passou de 17 para 18, a alíquota da gasolina e da energia elétrica passou de 25 para 30, o governo, não aprovando aquele projeto que não conseguiu nem colocar em votação na Assembleia, ele apresentou então uma proposta de renovar essas alíquotas de ICMS. Mas aí ele engatou mais algumas coisas. Ele engatou a cobrança de IPVA de carro de 20 a 30 anos, ele engatou a eliminação do Simples Gaúcho, que é um programa de incentivo tributário para as pequenas e médias empresas, e apresentou um projeto, uma parte positiva no projeto, que era a extinção do imposto de fronteira chamado de FAO, que é aquele imposto que é criado, que é constituído e que funcionava até o final do ano passado, onde que uma empresa compra um insumo lá de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e lá tem uma alíquota mais baixa que o Rio Grande do Sul. Quando ele entra aqui para dentro do estado, essa empresa, para poder comprar, tem que complementar a alíquota até a alíquota gaúcha. Então isso, sem dúvida nenhuma, em alguns produtos, até produtos que o Rio Grande do Sul nem tem similar, acabava onerando as empresas. Essa era uma reivindicação antiga. Bom, aí o governo começou a trabalhar esse projeto. Nós vimos na Assembleia, né, que nós tínhamos
uma condição muito boa de poder, no último, claro, isso mais no final da discussão, de poder determinar algumas coisas. O que nós fizemos para o governo? Governo, nós não vamos aceitar a extinção do Simples Gaúcho, porque as empresas pequenas, microempresas, não têm condição de ser oneradas. Então nós vamos exigir que o senhor retire isso do projeto. Nós não vamos aceitar que carro com mais de 20 anos seja tributado com IPVA, portanto... É um projeto bem comentado, inclusive. Exigimos a retirada do projeto. Foi retirado esse projeto. Foi retirado. Exigimos a retirada. Nós também não vamos aceitar que o senhor queira prorrogar a alíquota básica do ICMS até o final do seu governo, porque ele queria prorrogar os 18% até o final de 2022 e queria prorrogar os 30% da gasolina e da energia elétrica até 2024. Nós colocamos ao governo o seguinte: nós vamos exigir que a partir de 2021, que agora entrou em vigor no dia 1º de janeiro, a alíquota básica do ICMS baixe neste ano já e volte aos 17% no ano que vem, porque o governo queria, até final de 2022, manter a alíquota em 18%. E vamos exigir que o senhor mantenha o Simples Gaúcho, que o senhor não recue na extinção do imposto de fronteira, e vamos propor o seguinte: no ano de 2021, apenas no ano de 2021, a manutenção de 30%, esse foi o único item, a manutenção dos 30% para gasolina e para energia elétrica, com uma condição: que o senhor assuma o compromisso de até a metade do ano, se o governo federal não viabilizar a vacinação de toda a população gaúcha, que o senhor assuma o compromisso de adquirir as vacinas com este recurso. Por que nós fizemos isso? Porque não há investimento hoje mais importante, mais barato, com maior retorno, mais adequado, seja para a economia, para a saúde, para a vida das pessoas, do que a vacinação. Bom, nós vamos entrar nesse tema. Qual a sua visão em relação à questão da Covid, que está acontecendo em Manaus? Hoje a gente está passando essa situação toda. Rio Grande do Sul segue em crescimento. Muitas pessoas não acreditam na pandemia, ainda acreditam que é uma invenção. Outras pessoas têm medo de tomar a vacina porque vai virar jacaré. Enfim, deputado Zé Nunes, qual a sua opinião em relação a esse tema tão polêmico e tão importante que o senhor vem falando? Bom, já que entramos nisso, mas só para fechar, então, não houve um aumento de impostos, o governo perde uma arrecadação de 2 bi, e nós garantimos um recurso que o governo não pode dizer agora: não, eu não tenho condições de comprar vacina. Esse dinheiro do imposto vai ser utilizado em caso... Esse item do imposto é destinado para isso, caso o governo federal, né? Eu tinha colocado aqui meu relógio para despertar justamente para gravar um áudio para uma outra rádio, mas aí depois eu vou gravar quando chegar em casa de noite. Então, Márcio e ouvintes, não houve nenhum acordo com o governo. O que houve foi... O governo teve que fazer aquilo que a gente determinou. E nós colocamos a vacina como algo prioritário. Por quê? Não existe investimento. Pagar 5% a mais na gasolina ou ter a vacina é muito melhor ter a vacina. E qual o projeto que hoje, além das perguntas que ele fez, acrescento mais uma, qual o projeto que hoje já existe por parte do governo do estado para vacinação no gaúcho? Bom, então, voltando ali à tua pergunta, né, eu acho que o Brasil deu um exemplo muito ruim a nível nacional. É o pior país na gestão da pandemia. Basta ver que nós temos o segundo número de mortes no mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está há dias numa vacinação da população. A Argentina, aqui do lado, está implementando um projeto pleno de vacinação de toda a população. Nós não conseguimos vacinar uma pessoa. E agora surgindo 2 milhões de doses, que estão fazendo toda uma conversa, sendo que nós temos uma população de 215 milhões de habitantes para 2 milhões de doses. Quer dizer, que seria 1 milhão, porque na verdade a dose tem que ser refeita, né? Então, nós estamos muito mal nessa gestão e isso é responsabilidade do governo Bolsonaro. A pandemia está aí, está matando gente, né? Eu mesmo, não gosto nem de falar porque eu perdi pessoas, vizinhos, amigos, conhecidos. Minha mãe, com 80 anos, graças a Deus, viveu uma situação muito difícil, escapou, né? Mas a cada dia é um amigo, um conhecido que a gente perde para essa porcaria dessa doença. Então, uma doença muito séria, uma pandemia, né? E o Brasil, acho que uma das prioridades, número 1, tem que ser o processo de vacinação. O governo federal, para vacinar todo o povo brasileiro, é 20 bi. O governo teve que investir só na ajuda emergencial 300 bi. Isso é pouco numa...
O Brasil é um dos países que menos investiu para combater a Covid do mundo. Perde proporcionalmente a Argentina, que é um país com dificuldades financeiras muito maiores que a nossa. Mas tem a clareza de que, e isso está fazendo com que esse descaso brasileiro está fazendo com que toda a comunidade internacional, não é de graça que o Brasil está perdendo a Ford, que o Brasil está perdendo grandes investimentos. Por quê? Porque o Brasil está virando um país da bagunça, um país da irresponsabilidade. O presidente da República ele tem sido um grande irresponsável, né? Em todos os sentidos. Ele não tem responsabilidade com nada, inclusive ele, o presidente da República, querendo colocar dúvidas sobre vacina. As vacinas no mundo foram constituídas e inventadas, graças a Deus, no século XVIII. A varíola foi a segunda doença contagiosa que mais matou no mundo. Como é que a varíola foi extinta no mundo? A partir da vacina. Se a gente vai num cemitério antigo, a gente vê os túmulos das criancinhas. Por que morria tanta criança? Sabe por quê, Márcio? Porque era cachumba, porque era varicela, porque era sarampo, porque era poliomielite. Morria criança... E por que não morre mais? Morre muito menos, porque vacina. Eu vi uma tese interessante para quem não quer tomar vacina, que ela foi desenvolvida em 1 ano. Na verdade, ela não foi desenvolvida em 1 ano. Já desde 2000, desde a febre da gripe aviária, já havia se trabalhado nas questões da vacina. Então já havia todo um protótipo, todo um sistema vinculado à vacina. Claro. Agora foi só a... Inclusive a vacina da gripe, né, que levou muitos anos, porque é uma virose diferente. Uhum. O vírus da influenza ele é um vírus diferente. Esse vírus tem uma outra característica, ele provoca outro tipo de infecção. Mas é um pouco semelhante o processo, mais difícil, né? Embora eu acho que, se nós olharmos o prazo, o mundo está indo muito rápido, a ciência está muito rápido. O senhor vai tomar vacina? Mas eu quero tomar quantas doses tiver que tomar. Se tiver uma que der garantia de 50, eu vou tomar. Depois surgir uma com 80, eu vou tomar. Por quê? Porque nós precisamos vacinar o povo. Também sou favorável à vacina também. E eu não só pretendo tomar, como instigar toda a família a tomar pela sua importância. Nós temos dezenas de assuntos, nós temos só mais alguns minutos, mas vamos lá. O senhor também falou a questão da Ford indo embora. A Ford que foi tão polêmica 20 anos atrás, na época do governador Olívio, ele tinha... Outro dia a Zero Hora chamou até de profeta o que ele tinha anunciado, enfim. E o senhor colocou essa visão. E ao mesmo tempo o senhor falou, paralelamente a isso, o senhor colocou a questão da Argentina. A Ford anunciou um investimento bilionário na Argentina e está saindo do Brasil. Como assim? Olha, eu acho que tem duas questões para a gente analisar. Tem duas verdades nesse assunto, né? Uma verdade é que essas grandes empresas transnacionais, elas são empresas migratórias. E que elas estão sempre à cata de quem oferece melhores condições, propostas melhores, adoram uma isenção fiscal. Foi isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquela vez, a Bahia, a Ford tinha... Tanto é que a Ford perdeu na justiça 300 milhões da indenização ao Rio Grande do Sul, porque ela descumpriu um contrato que tinha com o governador Olívio, com o governo do estado, na época do governo Olívio. Ela descumpriu por quê? Porque lá na Bahia, o governador era afinado com... o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB na época, e o que aconteceu? Teve uma oferta de incentivo maior, que eles tinham contratado aqui no Rio Grande do Sul. Eles romperam o contrato no Rio Grande do Sul, passaram a responder na justiça, mas foram para a Bahia. Mas essas empresas têm por característica ser empresas que elas migram conforme as vantagens e perspectivas. Isso é uma realidade. E também são empresas que se nutrem muito do incentivo fiscal. Isso é uma questão, mas também é outra verdade que o Brasil hoje, no governo Bolsonaro, ele é um país extremamente frágil, extremamente inseguro para investimentos. Por quê? Hoje nós temos uma insegurança institucional no Brasil que é realimentada a cada dia pela irresponsabilidade do presidente da República. Ele é um país com fragilidade de condução e de solução e de encaminhamentos de problemas graves, está aí a pandemia. O Brasil é um dos piores. O Brasil perde para os países da África. A África está vacinando o seu povo. Países pobres. E o Brasil não consegue. Por que não? O Brasil não conseguiu, o governo não conseguiu comprar seringa. Não conseguiu comprar agulha. Mudou 3 ministros da saúde no meio da pandemia. Isto tudo vai formando uma ideia. O presidente não tem responsabilidade. Outras empresas grandes com a questão sair do país? Já estão saindo. Outras estão anunciando. O Brasil se coloca cada vez mais numa condição de fragilidade por conta disso. A questão do agronegócio brasileiro.
essa irresponsabilidade do presidente da República e do governo com as questões ambientais, com as questões de sustentabilidade, com os acordos internacionais, um presidente que assume e termina com o Ministério do Trabalho, que termina com o Ministério da Previdência, que fragiliza completamente a política ambiental nacional, que tem muito a ver com as questões internacionais. Hoje tem campanha. A França, Sim, a França, o presidente da França está recomendando internacionalmente que procurem outros mercados para comprar soja. Sim. Porque comprar soja brasileira significa acentuar o desequilíbrio ambiental, porque o Brasil... E não está dizendo comprem da França, que nem produzem muito. Está dizendo busquem outros mercados, porque não dá para admitir o que o presidente... Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro, o seu governo, né, a política econômica do presidente Bolsonaro, ela é uma política econômica muito alinhada com o capital financeiro improdutivo. Equivocadamente. Esse capital financeiro hoje, por conta do ministro Guedes, ele manda no Brasil. E quem é do mundo da produção quer uma outra linha, né? Outra coisa, a capacidade de consumo do povo brasileiro. Toda vez que a política nacional prejudica a renda nacional, a renda do trabalhador, porque o trabalhador ele produz, ele trabalha, mas ele é consumidor. Então ele alimenta as duas pontas, ele produz, mas ele consome. Quem é que vai comprar carro? Quem vai comprar carro popular da Ford? Né? É o trabalhador. Se não tem renda, então a política brasileira hoje, tanto no aspecto econômico, o PIB brasileiro em queda, a insegurança jurídica, a insegurança institucional, né? Um presidente completamente translocado, um presidente irresponsável com as palavras, que não passa segurança para o mundo dos investimentos produtivos, e nós devemos dialogar muito com o investimento produtivo. Uma coisa é alguém que tem dinheiro e usa o dinheiro para especular no sistema financeiro. Outra coisa é alguém que tem dinheiro e quer fazer uma fábrica, quer produzir algo. Com esses, o governo deve ter muita tolerância, porque esse é o capital que gera riqueza, que gera bem, que gera emprego, que gera oportunidade. E o governo está muito mais atento para o sistema financeiro. É isso aí que o ministro Guedes reza a cartilha do sistema financeiro, porque ele é um banqueiro, ele é vinculado ao sistema financeiro. Mesmo assim, o Banco do Brasil anuncia a demissão de 5 mil funcionários. Exatamente. Deputado, nosso tempo já está indo para o final. Antes de voltarmos à questão fumicultura e considerações finais, mais um tema polêmico que chega. Eu, quando conheci o senhor, conheci como o Zé da Gaita, o gaiteiro, e até hoje certamente São Lourenço lhe conhece assim. E tenho 4 gaitas e toco gaita. E aí, já está chegando na Assembleia uma situação de mudar o hino rio-grandense? Não se fala em outra coisa na região Centro-Sul? Pois é, né? Inclusive, não, eu acho que o debate colocado sobre o hino, e inclusive o deputado Mainardi propôs esse projeto de lei, ele é muito mais um projeto no sentido de provocar uma discussão, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Acho que é um assunto que nós podemos discutir, por que não? Né? Nós podemos discutir os termos de um hino, mas só que é preciso, não pode ser feito através de um projeto de lei, de cima para baixo, porque é um símbolo, né, nosso aqui do Rio Grande do Sul, muito importante, que deva passar por toda uma discussão, não pode ser algo tranquilo, assim. Mas a pergunta então é pertinente, porque quem está nos acompanhando aqui através da Centro-Sul pode ficar tranquilo que não vai ser da noite pro dia, tipo, foi dormir, votaram, outro dia mudou o hino. Não, acho que nem há ambiente para isso. Pessoal, não há ambiente para isso. Eu acho que esse projeto de lei ele é muito mais no sentido de abrir uma discussão, né, sobre esse assunto. Eu acho que ele ouviu nas redes sociais muita crítica ao deputado Mainardi, mas na verdade a proposição dele é muito mais no sentido de provocar uma discussão, de abrir uma discussão sobre isso. Eu tenho a minha opinião de que... Olha aí, ó. Eu tenho a minha opinião de que o hino ele foi constituído num momento histórico, numa conjuntura histórica, né? E também as palavras observadas hoje no contexto atual, a gente pode interpretar, acho que tem a verdade dos dois lados, né? Embora talvez não tenha dois lados, mas a verdade existe de ambas as partes. Então acho que é um processo para ser discutido, é um processo para ser analisado. Não há condição de votar um projeto de lei nesse sentido, né? Eu acho que é muito mais no sentido de abrir uma discussão do que qualquer outra coisa. Já o povo fica mais tranquilo aí, porque o pessoal estava imaginando já ia mudar o hino. Já ia mudar, já tem gente que já achava que tinha mudado. Deputado, muito longe disso. Nós temos uma série de questões para serem tratadas que certamente outras entrevistas. Deputado, então para encerrar, antes de deixar a sua mensagem, às vezes as pessoas nos colocam assim, eu vejo nas redes sociais,
O deputado Zé Nunes diz o deputado do fumo, mas o que ele faz pela fumicultura? Então, essa penúltima pergunta, mas eu já encaminho ela, como o nosso tempo é curto, o senhor já depois disso já colocar as suas considerações finais e colocar como o pessoal faz o contato com o seu gabinete, com o seu trabalho, já que o senhor é claro, como disse antes, todos os deputados representam todas as regiões do nosso estado, né? Nós temos essa dinâmica de que mas o senhor é nascido na região e tem um contato com sua família, as pessoas, o seu núcleo, ele se dá sempre em função da Centro-Sul. Inclusive a sua votação ela acontece meio que só na região, né? Então, prioritariamente aqui na região. Então te agradeço pela sua presença, sua disposição de passar essa hora conversando. E para encerrar, deixo abertos os microfones da Centro-Sul, sempre à disposição, assim para o senhor. Leve a nossa mensagem à Assembleia Legislativa para os demais deputados que queiram participar aqui. Deputado Zé Nunes, é ou não é o deputado dos fumicultores? E as suas considerações finais? Bom, primeiro agradecer, Márcio, a oportunidade de estar aqui contigo, ter essa hora de prosa, né? Olha, eu diria assim, eu sou um deputado estadual que tenho bastante conhecimento do tema da fumicultura. Eu me criei na atividade, eu pessoalmente trabalhei na lavoura do fumo dos 9 anos aos 23 anos. O meu avô começou a plantar fumo para Souza Cruz em 1961, eu nasci em 64. Eu sou engenheiro agrônomo e trabalhei numa empresa fumageira e pude acompanhar o processo por dentro. Então, conheço essa atividade... Os dois lados. Os dois lados. Eu tive a oportunidade de ser agrônomo de uma empresa fumageira. Então, conheço muito essa situação. Bom, se eu sou o deputado do fumo, eu diria que eu sou um deputado da agricultura familiar, dos trabalhadores e da nossa região, né? A fumicultura está no meu mandato, como está para a região. Ela é uma parte importante do meu mandato, sim. Então, todas as audiências públicas na Assembleia Legislativa sobre a cultura do fumo, todos os debates da cultura do fumo são puxados por qual deputado? Quem propôs os debates na Assembleia, que leva os temas da fumicultura para dentro da Assembleia, é o deputado Zé Nunes. Pode observar nos últimos 4 anos se tem alguma audiência pública relacionada ao tabaco que não foi encaminhada pelo nosso mandato. A frente parlamentar proposta para defender o fumicultor, porque eu fui escolhido presidente da frente parlamentar. Os outros deputados votaram. Foi escolhido um presidente. Por que será? Porque há, sem dúvida nenhuma, uma recorrente, né, busca de debate sobre esse tema dentro da Assembleia Legislativa proposta pelo nosso mandato. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um vínculo com a agricultura familiar muito grande. Nós não trabalhamos só a fumicultura. Eu presido hoje a Frente Parlamentar dos Alimentos Artesanais, né? Nós trabalhamos o tema da agroindústria, nós trabalhamos o tema do cooperativismo, muito forte, por sinal, né? Então, o nosso mandato tem esse vínculo com a agricultura familiar, porque a nossa região tem muita agricultura familiar. Então, eu diria assim, o nosso mandato ele é um mandato que atua forte nesse setor, nesse segmento, né? E que tenta dar a sua contribuição. Vai resolver os 2 projetos de lei que nós temos sobre o sistema de classificação, o projeto sobre o sistema de fornecimento de EPIs por parte das empresas integradoras, são projetos que a autoria é nossa. Ah, mas já deveria ter votado. Sim, lá na Assembleia Legislativa, nós sabemos que os projetos sofrem pressão dos 2 lados. Quantos deputados nós temos hoje que se envolvem com o tema do fumo? 5, mais ou menos. São 55. Nós temos 5. Quem é o presidente da frente parlamentar? Eu. Então, eu diria assim, não é um tema fácil, porque toda ação tem uma reação. Por que será que o nosso projeto ele pica de deputado em deputado e não sai um relatório na Comissão de Constituição e Justiça? Porque há uma pressão do outro lado. Então, assim, eu quero dizer que o nosso mandato tem um vínculo com a região Sul, Centro-Sul, nós temos um vínculo com a agricultura familiar, trabalhamos outros temas também, vários temas, né? O tema da saúde, o tema da educação, o tema do desenvolvimento, o tema da pesca, porque nós temos muito pescador artesanal, o pessoal daqui de Dom Feliciano vai veranear, muitos que podem veranear, né? Aqueles que não estão na safra do fumo, consegue. A turma que está nos fumos não pode porque estão colhendo, né? Mas vai veranear em Arambaré, São Lourenço. Nós temos muitas famílias de pescadores. Inclusive, vou dar uma notícia, acho que vamos ter camarão esse ano. Vai dar para comprar ali, estocar, botar no freezer, eu aconselho, né? E nós também trabalhamos esse tema. Agora estamos no meio de um debate gigantesco sobre a pesca de arrasto
Sim. na Costa Gaúcha. O projeto de lei foi construído por nós, a lei foi construída pelo nosso mandato, foi apresentada pelo governo, mas nós propusemos ao governo, através do Conselho de Pesca do Estado do Rio Grande do Sul. É uma área também que nós trabalhamos, porque também Tapes, Arambaré, São Lourenço, Barra do Ribeiro, Rio Grande, São José do Norte, tem muito pescador. A nossa região tem essa característica. Então, acho que o nosso mandato ele é um mandato que se esforça para ter link com os temas da região, porque é a característica da nossa região. A questão cultural dos pomeranos, nós trabalhamos muito, as comunidades tradicionais que nós temos na região. Então, um conjunto de assuntos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o tema da fumicultura está sempre presente na nossa preocupação e no nosso cotidiano de trabalho. É um tema que vem cada vez com mais problemas. Mais problemas, com certeza. Deputado Zé, então, para finalizar... Mas eu quero aqui desejar um bom ano para todos nós, que seja melhor, né, do que o ano que passou, e dizer que o foco do trabalho central nosso, e vamos ter uma reunião com o governador na segunda-feira. Hoje tivemos uma reunião que eu coordenei com o vice-presidente da Assembleia, das 10 até a meia hora, com as entidades da saúde do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso foco é viabilizar a vacinação de toda a população. Nós queremos vacina para todos. Nós queremos que as pessoas possam andar na rua. Nós queremos que as pessoas possam ir no bar, que possam voltar às atividades de cultura, de entretenimento, que a vida possa se aproximar da normalidade, se não totalmente como era antes. Bom, com a vacina a doença vai terminar? Talvez não, mas com a vacina nós vamos dar proteção para 70% ou 80% da população. Esse é o maior investimento que o governo pode fazer em saúde, em preservação da vida e na economia. Porque é isso que vai fazer as atividades normalizarem e a situação se aproximar da normalidade. Bom, nós vamos ter que continuar com algumas restrições, sim, temos que cuidar, nós temos que manter cuidados. Mas o central, vacinação para toda a população, de forma gratuita, independente de renda, de condição financeira, todos têm que ter a oportunidade de se vacinarem. E a obrigação de viabilizar isso é dos governos. O governo do estado pode ter iniciativa, o governador precisa fazer um enfrentamento com esse discurso negacionista do governo federal, irresponsável do presidente, que é um dos piores países hoje na gestão de vacinação. Perdemos para a Argentina, perdemos para países da África, perdemos para a Indonésia, perdemos para a Índia. É uma vergonha que está acontecendo no Brasil. O Brasil não é isso. O Brasil é um país importante, um dos países principais no processo de desenvolvimento. Como é que vai ter uma gestão nesse ponto? Então, o nosso governador, eu como deputado estadual, posso pressionar o governador, claro, pressionamos o presidente da República também, mas aqui no estado, o nosso papel é pressionar o governo do estado para que tome uma dianteira, tome iniciativa e tenha atitude, no sentido de viabilizar a vacinação para toda a população do Rio Grande. Obrigado, deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores, natural da nossa região Centro-Sul. Agradeço no programa Centro-Sul Entrevista e certamente temos temas diversos para tratar. Com certeza. Já tem especulação de greve de caminhoneiro, uma série de coisas que pode estar acontecendo aí, mas fica para outra oportunidade. Leva o nosso abraço fraterno e esperamos que 2021 de fato seja melhor. Eu acredito no controle da pandemia só no final desse ano, para que, se houver a vacina, ainda assim não pode se postergar, mas eu acredito que a pandemia vai levar um tempo ainda para voltar próximo da normalidade. Mas desejo um grande sucesso na Assembleia. O senhor que assume uma comissão importante esse ano da economia, e leva o nosso abraço da Centro-Sul e toda a população da Centro-Sul que nos acompanha. Como já falei, todos os municípios da região ampliando cada vez mais, todos os dias, 9 horas da manhã, aqui na Centro-Sul RS. Até amanhã!